Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Dependência Química, Compulsões e as Relações Sociais e de Trabalho. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia para aqueles que estão nos vendo durante o dia. Sejam bem-vindos a esta nossa casa virtual. E os nossos amigos da espiritualidade maior recebem-nos cordialmente, amavelmente, com seu abraço amoroso. Queridos e queridas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, nessa nossa noite de hoje, nós vamos tratar da dependência química e das compulsões, mas em relação aos aspectos das nossas relações sociais e das nossas relações com o trabalho. E vamos fechar então este diálogo com fora da caridade não há salvação. Vamos iniciando então. Vamos iniciando esse nosso encontro com uma prece, porque o nosso Mestre Jesus orientou os seus seguidores. Quando nós iniciarmos, quando nós terminarmos qualquer tarefa, por menor que nós venhamos a achar que ela seja pequena, e todas as tarefas são importantes, todos os trabalhos são grandiosos, que nós façamos uma prece. E a prece nada mais é do que nós falarmos com Deus, falarmos com Jesus, através dos nossos pensamentos. Falamos com os espíritos amigos que nos acompanham, que torcem por nós, que nos apoiam, que nos orientam, os colaboradores de Jesus, através do pensamento. Isto é rezar, isso é realizar uma prece. De maneira então que unimos os nossos corações, as nossas mentes, na direção do nosso Mestre amado, o nosso Jesus, o nosso pastor, o nosso irmão maior. A Ele nós entregamos os nossos corações, ao mesmo tempo que pedimos a Ele que nos fortaleça. Que fortaleça a nossa fé, para que através dela nós possamos construir cada vez mais as nossas virtudes, aproveitar bem o nosso tempo, trabalhando bastante pelo bem. Pelo nosso bem, pelo bem do próximo, pelo bem de toda a humanidade e deste planeta. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade que todos nós temos neste momento de estarmos reunidos em seu nome. Graças a Deus. E vamos então à nossa palestra de hoje com esses temas muito importantes. Iniciando então pela questão da dependência química ou das compulsões, porque a dependência química também é uma compulsão, mas como isso se processa, o que acontece, o que ocorre conosco quando estamos diante destas provas, nas nossas relações sociais, nas nossas relações com os nossos semelhantes e em nossas relações de trabalho. Muito importante, todos nós que já passamos por esta prova, que estamos vivenciando estas provações, tenhamos muito claro dentro de nós que estas compulsões que nós não controlamos, que a dependência química é um risco para todos quando nós exercemos a nossa atividade profissional. Um risco para todos no sentido de que é um risco para nós, que somos o compulsivo, ou que somos o dependente químico, e colocamos em risco a segurança da vida e, por vezes, até mesmo da incolumidade física daqueles que conosco convivem. Imaginem só o problema interior que o dependente químico tem se ele exerce a função, por exemplo, de bombeiro, e que precisa salvar as outras pessoas, que precisa ter ações de salvamento e de defesa civil em prol do semelhante, e se ele mesmo não tem essa segurança dentro de si. O que diríamos então dos pilotos de aeronave? Aqui nós temos um exemplo neste slide, um piloto e um copiloto. Se em determinado momento, naquele instante que a aeronave precisa ir para a cabeceira da pista para realizar um pouso,
com muitas pessoas a bordo, o dependente químico pode desequilibrar-se, em razão de não controlar a sua dependência. O mesmo dos nossos irmãos e irmãs policiais, dos nossos irmãos e irmãs que trabalham na saúde, nos prontos socorros, nas UTIs, nos locais adequados para a execução das cirurgias. O mesmo ocorre com os nossos irmãos e irmãs que se locomovem ou que trabalham com motocicletas neste nosso trânsito urbano. E o que dizer se estamos exercendo uma atividade profissional, por exemplo, vinculada à construção civil? Daí a nossa responsabilidade em nos controlarmos, em resolvermos conosco, com Deus e com nossos semelhantes, essa questão da dependência química, que temos que resolver conosco, diante do nosso espelho. E todos nós temos muitas condições de atravessar esses momentos e superar esta doença. Claro que requerendo sempre o apoio da medicina, o apoio da psicologia, o apoio das ciências, assim como também o da assistência espiritual depois da medicina. A dependência química e as compulsões são um risco para todos, começando pelo próprio adicto, pela própria pessoa que é dependente ou que é compulsiva, principalmente no exercício da sua atividade profissional. As dependências químicas, a dependência química e as compulsões, como nós já falamos anteriormente em outros encontros, é uma doença, mas é uma doença crônica, porém tratável. A medicina nos dá um grande auxílio nesse sentido. A psicologia, a psiquiatria e todas as outras ciências médicas correlatas a esse assunto. Da mesma forma como nós temos doenças mais, digamos assim, comuns, que atingem o nosso corpo físico e que são controladas por remédios, por substâncias que ingerimos diariamente. E isso nos dá uma condição de vida absolutamente normal. Temos um rol enorme de situações desse tipo. A dependência química também é uma dessas formas. Doença crônica, porém controlável. E esta dependência, quando nós não a controlamos, ela pode nos incapacitar. Pode não nos permitir, inclusive, continuar trabalhando naquilo que nós adoramos e gostamos, ou exercendo qualquer outra atividade profissional, se nós não cuidarmos desta nossa doença. Repetindo, uma doença crônica, porém controlável. O dependente químico ou o compulsivo, nós deixamos de contribuir para nós mesmos, deixamos de contribuir para a nossa sociedade, porque essas dependências e essas compulsões acabam ocasionando a perda da nossa atividade profissional. Como nós começamos a nos dedicar única e exclusivamente a conseguir e a usar as substâncias, ou então a realizar aquela compulsão, acabamos deixando a importância da nossa atividade profissional ou da nossa atividade como estudante em segundo plano. Porque o primeiro é atender a nossa dependência química, é atender a nossa compulsão. E aí então nós vamos deixando o trabalho para trás, vamos deixando a família para trás, vamos deixando os verdadeiros amigos para trás, aqueles que querem nos ajudar e nos orientar, nós vamos deixando. E aí acaba acontecendo que, com relação às pessoas e relação ao nosso trabalho, nós acabamos perdendo a nossa atividade profissional. E aí, então, nada acrescentamos a nós mesmos e nem à própria sociedade.
Porque é somente através do trabalho bem feito, seja ele qual for e de que tamanho for, ou de que maneira que as sociedades interpretam a importância desse trabalho, todas as atividades profissionais são importantes diante da vista de Jesus, diante da visão do nosso Pai Criador. Desde que nós as realizemos com os nossos corações, façamos o nosso trabalho, o nosso serviço, sempre em prol do bem, da melhor forma possível. Por esta razão, todas as atividades profissionais são importantes. Nós é que transitoriamente, naquela sociedade em que vivemos, naquele tempo em que vivemos, ou naquela encarnação que estamos vivenciando, damos uma importância material, um pouco maior, um pouco menor, a uma atividade, e ignorando que diante de Deus e de Jesus, todas as nossas atividades profissionais têm o mesmo valor. O que importa é o trabalho bem feito com o coração, da melhor forma possível que podemos realizá-lo. Algumas empresas, inclusive hoje, preocupando-se com essa questão da dependência química e das compulsões, essas empresas, inclusive, oferecem aos seus colaboradores programas de prevenção e de tratamento relativo ao envolvimento desses colaboradores, dos seus funcionários, dos seus empregados, com as substâncias químicas, fazendo a prevenção, então, à dependência e às compulsões. Verifique lá na sua empresa se não existe um programa deste. Ainda que você não tenha não esteja atravessando ou não se apresente na sua vida esta prova da dependência ou da compulsão, procure lá saber se existe para conhecer, para saber. Porque talvez, em razão desse conhecimento que você esteja adquirindo, um aconselhamento, uma palavra amiga, possa mudar a vida de alguém, na sua família ou um amigo. Portanto, um conhecimento a respeito das compulsões e da dependência deve ser obtido aonde este conhecimento é mais sério. E estes programas dessas empresas, normalmente são programas muito sérios e baseados na ciência. Portanto, vá em busca desse conhecimento, não custa nada. Talvez a aquisição desse conhecimento você possa, através de um bom gesto de amor e de fraternidade, ajudar alguém que esteja atravessando pelas compulsões, pela dependência química. E no caso em que as pessoas já estejam envolvidas, já estejam enfrentando, como nós já enfrentamos, compulsões e dependências, é preciso lembrar sempre duas coisas muito importantes, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. O Espírito Verdade, que é aquele grupo de espíritos muito avançados, intelectualmente e moralmente, que colaboraram com Jesus, ditando o conteúdo da codificação que Kardec organizou. Numa das suas perguntas, Kardec pergunta quais são as grandes chagas da humanidade. E a resposta é muito simples. O Espírito Verdade nos responde: é o orgulho e o egoísmo, que devem ser combatidos dentro de nós para que a sociedade se renove e melhore, para que os povos melhorem, para que os aglomerados humanos avancem em direção à eternidade, sem orgulho e sem egoísmo. O orgulho e o egoísmo fazem com que nós venhamos a manipular o comportamento daqueles que estão à nossa volta e fazer tudo de acordo com a nossa vontade, com o nosso ponto de vista, porque nós queremos ser melhores e superiores uns aos outros. Eu quero ser mais bonito, mais alto, mais bonita, mais sábia, com maior conhecimento intelectual, com mais diplomas na parede. Eu quero trabalhar na empresa melhor. E quando nós somente olhamos a nossa vida em sociedade com orgulho, nós nos colocamos num pedestal tão alto que nos esquecemos de viver e conviver nos outros setores da vida e da sociedade.
Porque nós nos achamos a última bolacha do pacote. E o egoísmo, então? O egoísmo é aquele mal que o ser humano inteligente deste planeta ainda acredita que tudo tem que ser de acordo com o seu ponto de vista. Tem que ser de acordo com os seus gostos, deve ser de acordo com a sua forma de pensar, naquilo que ele acredita, que as coisas devem ser do meu jeito. E aí então eu acredito que se tudo for feito da minha maneira e do meu jeito, está certo. Se não, está completamente errado. Isto é o orgulho e o egoísmo. O orgulho quando nos achamos mais do que o nosso semelhante. E o egoísmo porque queremos que o mundo inteiro goste da mesma cor predileta, do mesmo tipo de roupa, do mesmo tipo de música, tenha as mesmas preferências políticas, escolha as mesmas carreiras, tenha a mesma abordagem diante da vida, da eternidade e até mesmo da religião. E quando o dependente químico ou compulsivo, nós exageramos esse orgulho e esse egoísmo. As nossas atitudes egoísticas e orgulhosas, elas ficam ampliadas quando estamos diante do quadro da dependência química e das compulsões. O orgulho e o egoísmo são atitudes que vão prevalecer. E esta prevalência é a prevalência da nossa vontade e da nossa necessidade para continuarmos nesse desvio de caminho evolutivo da dependência química e das compulsões. Para que a gente continue nas nossas viciações, para que nós continuemos nas nossas compulsões, nós ampliamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Portanto, acabamos aumentando a nossa capacidade de trazer intranquilidade ou de fazer o mal ao próximo e a nós mesmos. Por isso que a violência e a criminalidade, elas são ações ligadas ao efeito e à necessidade de se manter a dependência química e as compulsões. Porque na medida em que eu vou tendo alguma dificuldade, ou não sei como todo esse processo está acontecendo dentro de mim mesmo, ou estou num determinado estágio em que estou completamente vinculado à dependência e à compulsão, se eu não consigo manter as minhas viciações, as minhas compulsões, se eu não consigo dinheiro para comprar a substância, se eu não consigo chegar até aquela situação onde a minha compulsão vai ser exercida, eu passo a ficar violento com as pessoas à minha volta. Chegando inclusive até mesmo à criminalidade para obter os fundos monetários, o dinheiro, para eu vivenciar aquelas circunstâncias. Para eu vivenciar, mais uma vez, uma substância externa ao meu corpo físico que vai me dar uma sensação de prazer absolutamente rápida. Lembrando, prazer não é felicidade. E o prazer que a dependência química nos traz é tão fugaz, mas tão fugaz, que nós acabamos necessitando sempre mais e mais substâncias. E sem falar em outros efeitos, repercussões no nosso organismo e nas nossas relações sociais, que já foram abordadas, inclusive, em outros encontros nossos. Verifique aí, nos vídeos da nossa rádio e TV Fraternal, onde há alguns outros vídeos relacionados a DQC e às compulsões. A violência e a criminalidade são ações ligadas ao efeito e à necessidade de se manter a dependência química e as compulsões. Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós.
Se nós somos adictos, se nós somos compulsivos, as relações sociais ficam prejudicadas pela dependência química e pelas compulsões. Porque torna-se difícil para as pessoas se relacionarem conosco. Porque nós não estamos numa situação saudável mentalmente e fisicamente. Nós não somos uma personalidade estável. Nós não estamos equilibrados. Ao contrário, vivemos quase que num desequilíbrio constante, um após o outro, durante o dia e durante a noite. Vivemos num estado permanente de perturbação. E nesse estado, que tipo de amigos da espiritualidade maior? Ou melhor, que tipo de amigos desencarnados nós atraímos para perto de nós, se eles são atraídos pelos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos magnetizam os desencarnados e nós os atraímos para perto de nós. E se eu sou um adicto, se eu sou um compulsivo, esta energia mental, esses pensamentos, e pensamento é matéria, esta energia menos agregada, quintessenciada, fluídica, que nós emanamos, nós atraímos os amigos que estão na mesma condição. E aí, então, à nossa volta, nós temos uma multidão de amigos também dependentes químicos e compulsivos, que fazem uso do meu corpo físico, das minhas intenções e da minha vontade, para também alimentarem a sua dependência e a sua compulsão. Nós nos tornamos objetos do vício de desencarnados. Diante desse quadro, em relação então aos nossos relacionamentos com as pessoas, nós nos tornamos completamente diferentes. Porque o grupo de amigos com os quais nós nos relacionamos agora é outro, com outros valores, com outras necessidades. E aqueles mais antigos, nós vamos deixando e vamos abandonando. E neste quadro, onde só me interessa alimentar cada vez mais os meus vícios e as minhas compulsões, aonde fica a responsabilidade afetiva? Ela simplesmente desaparece. Eu me relaciono com aqueles que estão à minha volta e que me amam, simplesmente para obter uma forma de conseguir dinheiro ou uma forma de conseguir aquele ambiente compulsivo ou aquela substância que eu necessito. Eu fico sem qualquer responsabilidade afetiva em relação aos outros. Me torno um irresponsável afetivo com aqueles que me amam e que estão perto de mim. Não me importo de forma alguma com a felicidade daqueles que estão tentando me ajudar. E falando em ajudar, vamos conversar sobre fora da caridade não há salvação, que é uma grande ferramenta para nós, dependentes, compulsivos, declinarmos a nossa direção novamente na direção da felicidade verdadeira, que é o cumprimento das leis de Deus, que é fazer aquilo que é certo, na conquista da felicidade verdadeira, e entender até o que significa o que é esta felicidade verdadeira. Fora da caridade não há salvação. É uma frase que nós espíritas usamos comumente para nós mesmos. Nós podemos observar lá ao fundo desta imagem, que muita gente conhece, está aí na internet para todos, que ali existem duas personalidades que passaram por esse rapaz, por este homem, que foi assaltado no caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado. Os ladrões bateram nele, levaram tudo que ele tinha e deixaram-no moribundo. Eis que passou naquele caminho um sacerdote. E como ele não poderia se aproximar de uma pessoa ferida, porque senão ele não ficaria mais puro, ele não aproximou-se e foi embora. Isso fazia parte
do entendimento da religião que ele tinha naquela época. O sacerdote não poderia aproximar-se daquele moribundo que ele não conhecia, porque senão ele se tornaria impuro. Ele vai embora. Depois chegou um fariseu, alguém que trabalhava lá no templo de Jerusalém, auxiliando os sacerdotes na administração da comunidade, da cidade, do povo. E da mesma forma, foi embora. E os fariseus eram aqueles que diziam repetidamente para a população em Jerusalém como é que se deveria exercer a religião estabelecida. Quais eram os ritos, quando eles deveriam ser feitos, de que maneira, e eles cobravam, eram os responsáveis em cobrar, para que os judeus realizassem todo o cerimonial e todos os ritos da religião. Simplesmente olhou também e foi embora. E havia um grupo de judeus que era execrado pela sociedade, que viviam ao norte, chamados samaritanos, porque viviam na região da Samaria. E a Samaria teve durante a sua história muito contato com estrangeiros. E desse contato com estrangeiros, evidentemente, houve uma influência de parte a parte, como sempre aconteceu na humanidade terrestre. E eles eram então execrados, eram acusados, não eram respeitados, não eram vistos como bons judeus pelo pessoal do sul, pessoal da Judéia. Porque os seus costumes haviam sido misturados com costumes e culturas estrangeiras. Então os samaritanos chegavam a ser até mesmo odiados pelos judeus da Judéia. E nesta parábola de Jesus, que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, eis que um samaritano desceu do norte e foi ao sul porque ele tinha negócios a fazer. E nesta parábola, que é uma história que tem um fundo moral, Jesus nos diz que esse samaritano, vendo aquele moribundo, desceu da sua montaria, pegou aquilo que ele carregava com ele, que naquela época eram remédios, azeite, vinho e outras substâncias, aplicou nos ferimentos desse moribundo, as bandagens que ele trouxe, os ungüentos que ele trazia na viagem, porque ele estava viajando a negócios, então ele tinha que levar tudo aquilo que era necessário à sua sobrevivência, inclusive remédios. E os usou neste moribundo. Pegou este homem e colocou na sua montaria e seguiu com ele até uma estalagem. Nesta estalagem, disse ao estalajadeira: cuida desse homem. Vou realizar os meus negócios. Aquilo que for a mais, está aqui 3 denários. Cuide do homem. O que for a mais, no retorno eu lhe pagarei. E seguiu a sua viagem. E o mestre volta-se para quem lhe havia perguntado quem era o próximo mais próximo. Jesus, melhor, pergunta a um senhor da lei que havia o interrogado e pergunta a ele quem é o próximo mais próximo. E esse senhor da lei, esse fariseu, lhe responde: aquele que o ajudou. E Jesus diz: faz assim e ganharás o reino dos céus. Você vai se salvar. Jesus era tão sábio que nos deixou esta lição no subconsciente coletivo da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa humanidade, e como conhecimento para os cristãos que somos nós. Jesus aqui, nesta parábola, nos explica que a nossa salvação é simplesmente fazermos todo o bem que esteja ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Isso é caridade, isso é ser caridoso. Fazer o bem sem esperar qualquer tipo de recompensa.
Trata-se, na verdade, de autossalvação. E o que é a caridade? Quem sabe levanta a mão? A caridade é o amor em ação. Foi isso que esse samaritano fez com aquele desconhecido. E ele é um samaritano, que não tinha o direito sequer de se aproximar daquela sociedade ao sul, na Judéia. A caridade é a condição absoluta da felicidade futura e única da salvação. Por isso que fora da caridade não há salvação. Jesus não disse fora do espiritismo não há salvação. Jesus não disse fora do cristianismo não há salvação. Ou fora de qualquer outra religião que nós venhamos a conhecer, fora do judaísmo, pois Jesus era judeu, ou do hinduísmo, ou do Ialá. Ele disse fora da caridade, independente de que religião nós estejamos estagiando e vivenciando. Porque o que importa é sermos caridosos. E essa é a única solução para nós nos autossalvarmos. E caridade é aplicar o amor na prática. Através da caridade material, através da caridade moral, através da ajuda a alguém e, por vezes, através do silêncio. Através da reformulação dos nossos pensamentos. E todos temos condições e podemos exercer a caridade, como nós já vimos. O pão a quem tem fome, a roupa a quem está nu, a visita a um doente, uma palavra amiga, uma palavra de fé, de esperança a alguém, o silêncio adequado diante de uma injúria, de uma palavra mal dirigida. Quem de nós não pediu indulgência e perdão aos outros por erros que nós venhamos a ter cometidos? Todos temos condições e podemos exercer a caridade e sermos caridosos. Começando pelo fato de que nós precisamos nos respeitar a nós mesmos, nós precisamos amar a nós mesmos. E saber amar a si mesmo, nós precisamos nos autoconhecer, verificar quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, estabelecer um plano de ação para nós ampliarmos a nossa capacidade de amar e nos distanciarmos das nossas viciações. Nós somos donos do nosso destino e somos herdeiros de nós mesmos. Daí a importância de nós compreendermos que nós temos a direção das nossas vidas, esta e as futuras, em nossas próprias mãos. Principalmente nós que estamos enfrentando a dependência química e as compulsões. Vamos nos amar, vamos ser felizes, vamos ter uma vida normal onde a gente possa ampliar o nosso conhecimento intelectual, ampliar a nossa capacidade de amar, modificar os nossos padrões morais. Não é só para esta encarnação, não, gente. É para esta e para todas as futuras. Porque eu vou ser no futuro que eu plantar hoje. Da importância de nós vivermos bem o presente. O passado já não existe mais, vamos esquecer, deixar lá atrás. O futuro ainda não existe. O passado já existiu, acabou, já era, acabou. Não precisamos nos preocupar com o passado. O passado lá deve permanecer. Vamos viver hoje, plantar essas boas sementes, amar a nós mesmos. Como é que nós vamos amar ao próximo se nós nem ao menos nos respeitamos? Como é que nós vamos amar ao próximo se eu me permito viver como dependente, sem tomar banho, somente nas ruas, somente atrás da substância que me dá aquela sensação? Ou daquele ambiente onde eu continuo a usar do meu organismo, da minha inteligência, simplesmente repetindo as minhas compulsões.
Fico 24 horas por dia, praticamente, na frente de um computador, nos jogos eletrônicos, na internet. Para amar o próximo, é preciso primeiro saber. Olha só como o intelecto é importante. Olha só como a força intelectual, a nossa potencialidade intelectual é importante. Aprender, saber amar a si mesmo. É preciso aprender, saber amar a si mesmo para amarmos o próximo. E amar o próximo começa pelo respeito. E nesta situação, a primeira coisa que nós, na condição de adictos, nós fazemos, ou de compulsivos, é nos afastar do convívio dos amigos e dos familiares. E aí nós só frequentamos os ambientes favoráveis aos nossos vícios e às nossas compulsões. A família é deixada de lado, acabamos nos separando, deixando os filhos, deixando os pais, os irmãos. Inclusive nos afastamos dos bons amigos de trabalho. Nos afundamos no vício ou então na compulsão eletrônica. Na compulsão eletrônica. Não conversamos mais com ninguém. Nós nos isolamos da sociedade e vivemos com a nossa cara enfiada no celular ou no computador. Não convivemos mais com os amigos. Não convivemos mais com os familiares. E nessas condições, como é que a gente pode... O que nós devemos fazer para voltarmos a ser o que nós éramos antes? E melhorarmos e avançarmos. Nós precisamos de ações positivas. E ações positivas só podem ser realizadas em ambientes positivos. Na dependência e na compulsão, são necessárias ações positivas para nós nos reconstruirmos internamente. Porque a dependência e as compulsões vão nos destruindo interiormente, psicologicamente. Nós sequer nos olhamos no espelho quando estamos nessas condições. Nós não nos reconhecemos. Procuremos então um bom ambiente. Não aquele ambiente que me leva à compulsão. Não aquele ambiente que vai me levar à dependência. Os outros ambientes, os ambientes positivos. As companhias positivas que nos elevam, que nos ajudam, que nos aconselham. E isso não significa tapinha nas costas, nem passar a mão na cabeça. É quem nos fala a verdade. E quando nós estamos desequilibrados, nós não aceitamos a verdade. Ações positivas. E que ações seriam essas? Bom, primeiro nos internar e recorrer à medicina, como eu já falei anteriormente, quando nós somos dependentes químicos e compulsivos. Depois, assistência espiritual em nossas religiões. No caso dos centros espíritas, procurar uma assistência espiritual num centro espírita sério. E aí, prática da atividade física adequada, boa alimentação, boa leitura, ler bons livros, interagir com boas pessoas, e assim gradativamente, um degrauzinho de cada vez, nós vamos nos reconstruindo. E reconstrução interior, ou melhor, qualquer tipo de reconstrução dá mais trabalho do que a construção nova. Estejamos certos disso. Mas é possível, dependendo da nossa força de vontade e da mudança dos nossos hábitos. E isso significa amar a si mesmo, respeitar a si mesmo, para que a gente possa amar o nosso semelhante, o nosso próximo. E assim, deixemos o orgulho e a vaidade do lado para que a gente possa conviver com os outros novamente, aprender coisas novas e importantes com os outros, importantes para nós, para a nossa vida. E isso é dedicar amor ao próximo. Aquele trabalho que nós temos, vamos fazê-lo com todo o amor. Ainda que as outras pessoas não achem que esse trabalho seja importante, isso não é problema nosso. Vamos fazê-lo com amor. Aquele cafezinho que você vai fazer, faça com amor.
Coloque boas energias amorosas nesse café. Aquele alimento que você vai dar a quem é carente, a quem está pedindo lá na via pública, entregue esse sanduíche, esse café com leite, envolvido em fluidos amorosos. Aquela roupa que não te serve e que vai servir para aquele nosso irmão que é adicto e que está quase nu no meio da rua, entregue para ele a roupa que não lhe serve. Mas envolva-o com um sorriso de coração, um sorriso correto, equilibrado, verdadeiro. Envolva-o numa prece, numa vibração amorosa. Para aquele que está desequilibrado, vamos orar por ele. Vamos vibrar por ele, para que se reequilibre. Nenhum de nós atravessa a prova das compulsões e da dependência química sem esforço individual. Porque esta provação é minha, está na minha estrada. E essa estrada evolutiva é individual. Eu é que preciso suplantá-la fazendo uso da minha inteligência, do nosso bom senso e do Evangelho de Jesus na prática. Por isso, fora orgulho, fora vaidade, vamos pedir ajuda, vamos à medicina primeiro e depois para a assistência espiritual. Nada de orgulho, nada de egoísmo, nada de vaidade. Na medida do possível. E se nós tivermos alguma dúvida sobre o tamanho do nosso sofrimento, porque as pessoas não nos entendem, dá uma olhada do lado. Aplaca a tua dor olhando o sofrimento do próximo. Nós sempre vamos encontrar alguém que está diante de uma prova muito maior do que a nossa, que enfrenta com galhardia, com equilíbrio, com ajuda, por vezes, até mesmo da espiritualidade maior, enfrentando problemas muito maiores do que os nossos. E o fazem com dignidade, em silêncio, fazendo tudo o que é possível, trabalhando, ajudando, orando, de acordo com as suas possibilidades. Volto a dizer, vamos aplacar a nossa dor olhando o sofrimento do próximo. Lembrando também que as famílias precisam também de recuperação. Não só os adictos ou os compulsivos. Porque nós trazemos tamanho desequilíbrio a nós mesmos e aos nossos familiares que eles acabam se tornando codependentes. Nós manipulamos o comportamento deles para obter a substância ou aquela situação compulsiva. Então eles também precisam de tratamento. Eles também precisam da medicina, da psicologia, da psiquiatria e etc. Em razão daquilo que nós proporcionamos a eles, porque nos tornamos dependentes e compulsivos. Vamos olhar o próximo. Vamos sair do isolamento e vamos fazer caridade ao próximo. Veja como aqueles como nós que já passamos por essas provações, nós podemos ajudar os outros que estão iniciando com ela. Ou prevenir as pessoas para que não venham e não permitam se tornar adictos ou dependentes ou compulsivos. Nós temos aqui os nossos irmãos dos Narcóticos Anônimos que fazem um grande trabalho. E nós sabemos também que o fato de voltarmos para a dependência também faz parte do processo. Mas nós vamos diminuindo isso gradativamente até o momento em que não seremos mais dependentes. Com a ajuda desses nossos irmãos, por exemplo, dos Narcóticos Anônimos. É um adicto ajudando outro adicto. Vamos sair desse nosso isolamento, sair de dentro da nossa coxa e vamos fazer caridade para com o próximo. Tudo aquilo que esteja ao nosso alcance. Às vezes uma palavra amiga, às vezes a participação de um bom projeto sério de ajuda ao próximo, de caridade material, ou engajamento numa atividade social,
ou aquele autoengajamento que nós devemos fazer para nós mesmos sermos outro homem, outra mulher, não mais o homem e a mulher dos séculos passados. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu destino. Eu quero ser feliz, eu construo a minha felicidade, entendo e aprendo como fazê-la. Quando eu aprendo a fazer essa minha própria felicidade, nós verificamos que nós podemos mudar, se nós quisermos. E esta caridade que nós vamos fazer para nós e para o próximo é o grande instrumento para nós nos firmarmos em nossa vida, encontrarmos o nosso caminho, nos sentirmos que nós fazemos parte da humanidade, somos filhos de Deus. A nossa vida é importante para a família terrestre, para a família humanidade, é importante para a minha família na sociedade. Nós somos importantes uns para os outros, sim. E nós podemos mudar, se nós quisermos, verdadeiramente. Portanto, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, a única maneira de nos aproximarmos, portanto, da felicidade verdadeira, da conquista de nós mesmos, de interiormente nós mesmos nos autocurarmos dos nossos enganos. Nós somos crianças ainda vivenciando o nosso progresso espiritual. Estamos iniciando essa nossa caminhada na direção da felicidade verdadeira e um dia seremos espíritos quase perfeitos. Isso chegará mais cedo se nós nos apressarmos e nos esforçarmos. E a única forma de nos reaproximarmos do nosso Pai Criador e vivermos segundo as suas leis, que Jesus resumiu em 2 mandamentos, é vivenciarmos a boa nova de Jesus. Essa boa nova de Jesus nós conhecemos pelo nome de Evangelho, que é o Novo Testamento. E lá estão registradas todas as formas, todas as lições que chegaram até nós através dos evangelistas, onde Jesus exemplifica na prática como devemos viver uns com os outros, praticando a lei de ouro, que ele resumiu os 10 mandamentos na lei de ouro, que é amar a Deus, sermos humildes ao nosso Pai Criador e amarmos o nosso próximo. E só podemos amar o nosso próximo como aquele samaritano fez quando nós amamos a nós mesmos. Vamos pedir ao Mestre que nos fortaleça a nossa fé para colocarmos em prática, no dia a dia, nas pequenas coisas, no trânsito, dando passagem a quem está com mais pressa, não tem problema, pode entrar na minha frente. Cuidado com o motociclista que está ao seu lado. Não tenha pressa. O mundo e o universo continuarão andando, rodando, vivenciando, segundo a vontade do nosso Pai Criador. O fato de eu andar desesperadamente, muito apressado para fazer as minhas coisas, não vai alterar nada no universo, somente na minha vida. Assim, vamos seguir o conselho do nosso Mestre, praticando a lei de ouro, amar a Deus e amar ao próximo, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance, fazendo o bem pelo bem. E neste exemplo, convido a todos para que acompanhem com devido carinho a letra desta música a seguir. Que Deus os abençoe, que a alegria do Mestre Jesus esteja sempre alojada nos seus corações. Muita paz. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça?
estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, eleve o semblante e se reconstrói. Boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Estrada espinhosa você percorreu,
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.